Fala pessoal, tudo bem? Iago Travagini aqui, Head de Pecuária e de Análises da Agrifato. E eu vim aqui para comentar um pouquinho sobre o material que a gente divulgou um tempo atrás aí, né? Os top 10 gráficos de 2023. E aí nos foi requisitado aqui para falar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais dentro desses gráficos. E então, por conta disso, eu vim aqui trazer para vocês comentários adicionais sobre aqueles gráficos e sobre o porquê que aqueles dados especificamente chamaram tanto a nossa atenção em 2023. E bem, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ver a apresentação ao mesmo tempo. É dessa apresentação que eu estou falando para vocês, tá? O top 10 gráficos de 2023 da pecuária brasileira. E o primeiro gráfico não tem como não ser outro, que é basicamente a produção formal de carne bovina no Brasil. E aqui a gente tem o ano de 2023 com 8,91 milhões de toneladas produzidas em 2023, o que é basicamente o maior valor da história, tá? Então a gente nunca teve uma produção tão grande como teve em 2023. E quando você compara em relação a 2022, a gente está falando basicamente de 900 mil toneladas a mais de carne bovina em relação a 2022. E quando eu comparo contra a mínima de 2021, né, que foi a última vez que a gente teve uma retenção muito forte de fêmeas, a gente tem aí um avanço de quase 1,5 milhão de toneladas. Ou seja, no intervalo de 2 anos, né, o Brasil produziu 1,5 milhão de toneladas a mais do que ele produziu lá em 2021. Isso chama atenção, e esse é sim um dos grandes culpados, digamos assim, por esse movimento de queda de preços do boi gordo, desse excesso de carne que chegou no mercado e da desvalorização de maneira geral do mercado. Mas o porquê, né? Da onde que veio essa produção formal? Ela surgiu do nada, né? Da onde que ela está acontecendo e por que que ela acontece, né? O abate de bovinos cresceu também, né? Bateu 33,6, 7 milhões de cabeças, mas da onde que veio esse abate? Por que que abatemos mais, né? E primeiro, daí a gente já entra, na verdade, né? Eu tenho que comentar no segundo gráfico, que é basicamente mostra aqui atrás, nessas colunas vermelhas, a participação das fêmeas sobre o total abatido e nessa linha amarela o preço real do boi gordo, né? O preço deflacionado do boi gordo. E o que que a gente consegue perceber? Em 2021, a gente teve aí uma participação de fêmeas de 34% do total. Essa participação salta para 41% e possivelmente pode bater 42% nos números fechados de 2023. Ou seja, a gente teve uma participação de fêmeas 7 pontos percentuais maior do que tinha 2 anos atrás e uma participação de fêmeas, inclusive, maior do que a média dos últimos 15, 20 anos. Ou seja, então a gente estava incluso e dentro de um contexto de descarte de fêmeas durante o ano de 2023, muito parecido com os números de 2016 a 2018, com os números, na verdade, de 17 a 2019, de 2012 a 2014, e esses números, né, esse excesso de fêmeas foi um dos grandes culpados para que a gente produzisse mais e que no final do dia causasse justamente essa curva aqui para a precificação do boi gordo, né? Essa linha amarela que mostra basicamente o preço real do boi gordo, né? O preço deflacionado, ela cai de maneira vertiginosa a partir de 2021. E por que cai? Porque a gente produziu mais e principalmente porque a gente abateu mais fêmeas. Então, aquele excesso de produção, na verdade, não digo excesso, né, mas aquela produção recorde de carne bovina em 2023 é fruto de uma retenção recorde em 2021. Consequentemente, essa retenção recorde, ela acaba virando esse descarte recorde em 2023. Mas aí a gente pode entrar no questionamento, né? Por que que os pecuaristas decidiram abater mais fêmeas durante o ano de 2023, né? Por que que eles não continuaram retendo fêmeas para tentar manter o preço elevado? Basicamente, porque a gente estava produzindo muito bezerro e, consequentemente, o cara que faz a cria, ele precisa vender o bezerro para alguém. E o que que aconteceu com a margem da cria, né? O que aconteceu com o pecuarista que faz a cria? A gente consegue perceber justamente como houve um achatamento da margem da cria no estado de São Paulo, né? O preço do bezerro em São Paulo caiu do patamar de 3.500 para 2.500 reais, 2.500 reais por cabeça. Com isso, você tem basicamente o principal gargalo de faturamento do criador, sendo o bezerro, caindo bastante. Consequentemente, você vê a margem da cria, que lá em 21 bateu valores recordes, recuando e atingindo 2, quase 1% ao final de 2023. Então, o cara que faz a cria, né, que retém a sua fêmea e que reteve a sua fêmea durante o ano de 2021 por conta da margem elevada, ele começou a ver o preço do bezerro caindo,
consequentemente, a sua margem foi achatando dia após dia, e para gerar fluxo de caixa, para ter dinheiro, para pagar as contas, a opcionalidade dele, né, a opção dele, foi abater as fêmeas. Então, como no efeito cascata, a gente viu o preço do bezerro cair, porque lá em 21 a gente reteve muitas fêmeas, essas fêmeas foram retidas, geraram mais bezerros, com mais bezerros no mercado. Você tem uma queda no preço do bezerro, consequentemente, como o bezerro caiu muito, a margem da cria foi achatada, e para gerar fluxo de caixa, você abate fêmea e aí você puxa o preço do boi gordo para baixo. Numa ótica só de oferta, é basicamente isso que aconteceu, e isso acho que tem que ser relatado, né? Esses gráficos têm que estar aqui, porque eles ditam e mostram muito sobre a oferta de carne bovina, sobre a oferta de boi gordo no Brasil durante o ano de 2023, o porquê que a gente bateu recorde. Obviamente, não é só isso, né? Eu acho que a gente tem um grande potencial aí para falar um pouquinho mais sobre exportação. Porque a exportação, ela bateu recorde de volume, ou seja, a gente exportou muito em volume, inclusive o maior volume da história, 2,01 milhões de toneladas, avançando aí cerca de 20 mil toneladas em relação a 2022. Só que o faturamento, que é essa linha amarela aqui, né, o faturamento obtido com as exportações, ele caiu do ano de 2022 para 2023, né? Então a gente sai de 11 bilhões de dólares arrecadados com exportação de carne bovina em 2022 para 9 bilhões, mesmo exportando quase a mesma quantidade, né? Então a gente vê uma queda de faturamento muito grande. E o porquê disso? Basicamente, porque o preço da carne bovina exportada pelo Brasil, né? Você vê que até um complementar ao gráfico 4, ele sai de 5.900 dólares para atingir 4.700 dólares. Deu um erro aqui. Aí, voltamos. Para 4.700 dólares, ou seja, é quase 1.200 dólares de diferença entre um ano e outro, e que no final desse ano de 2023 a gente teve preços, inclusive, a 4.500, 4.400, ou seja, olhando para a exportação, a gente tem duas notícias claras, né? Duas conclusões óbvias, digamos assim. Exportação em volume está muito bem, a gente olha para esses números e vê como a gente tem avançado em oferecer carne ao mercado em grandes volumes, mas o grande problema é que a gente ofereceu tanta carne, produziu tanta carne, e o mercado perdeu um pouco do seu ímpeto durante o ano de 2023, que os preços recuaram. E aí, consequentemente, a gente vê isso também como um fator que influenciou negativamente no preço, né? A gente ofereceu muita carne, mas o mercado também, com juros elevados, com uma questão de crescimento da economia chinesa aquém do esperado, levou a gente ver essa queda aí no preço médio da exportação em 2023. E para falar sobre os principais países, né, acho que os países que mais compraram a carne bovina do Brasil em 2023, não tem como a gente fugir um pouco do básico ali, né, do que a gente já vem recorrentemente falando, que é a China dominando a conversa, né? A China é responsável por quase 60% do total de carne bovina que a gente exportou em 2023. Segundo e terceiro lugar ficaram Chile e Estados Unidos, que cresceram também as suas compras em relação ao ano passado. Quarto e quinto, Emirados Árabes Unidos e Egito, tá? Que a gente consegue perceber, principalmente ali, desde a virada do semestre, né, do segundo semestre, do primeiro para o segundo semestre de 2023, e eu diria principalmente no final, no último trimestre de 2023. A China está perdendo um pouco de ímpeto de aumento de compras, tá? Inclusive, esse gráfico aqui explica um pouco disso. Esse número aqui é a variação anual das importações de carne bovina chinesa, né? O quanto que a China compra de carne bovina dos outros países. E a gente consegue perceber como veio recuando, né? Principalmente desde 2019, esse crescimento foi diminuindo, o que é natural, né? Porque é mais fácil você crescer de 300 mil para 600 mil toneladas, 100%, do que crescer de 1 milhão para 2 milhões no intervalo de um ano, né? Você crescer os mesmos 100% fica mais difícil. Mas o que a gente consegue perceber é que há uma relativa estagnação, né? 2023 o crescimento foi de 2% apenas, o que é o menor crescimento dos últimos 20 anos, e a projeção para 2024 é de uma queda nas importações de carne bovina chinesa. Ou seja, a China, que levou a gente para um novo patamar de exportação, já não cresce tanto nas suas importações como crescia lá atrás. Tem alguns componentes aqui, né? A gente vai falar um pouquinho deles, principalmente ali que é o preço da carne suína, né, que basicamente está sendo negociada aí até o final do ano de 2023, um dos menores valores da história, né, negociou quase todo o ano de 2023 com preços abaixo de 2,50, e isso é um patamar que historicamente é baixo e levou muitos suinocultores chineses para um problema de rentabilidade, de margens negativas durante o ano de 2023,
E falando de suíno, a gente fala da principal proteína animal consumida na China, né? E se a principal proteína animal na China, consumida pelos chineses, está em queda de preço, obviamente ela vai influenciar nas outras proteínas. Então, olhando para esse gráfico, a gente consegue entender em parte o que aconteceu com a China durante o ano de 2023, né? Durante essas compras menores aí, essas importações que não cresceram tanto quanto esperado no ano de 2023. E aí a gente até pode mergulhar nas motivações para o preço do suíno avançar lá na China, mas basicamente uma oferta bem grande, eles produziram uma grande quantidade de carne suína e principalmente aí na outra ponta, né, o problema seja imobiliário, mas que no final das contas é econômico para a China, né? A China ainda passa por dificuldades econômicas de manter-se crescendo na casa ali dos 2 dígitos, um dígito alto, né? Agora a gente já está falando que vai ser a década que a China vai crescer um dígito baixo, que seria abaixo dos 5%. Então, assim, é um problema que tem chamado a atenção. A gente, como Brasil, né, e setor da carne bovina, tem conseguido diversificar e não depender tanto da China para continuar crescendo as suas exportações, mas é um fato que chamou a atenção no ano de 2023 sobre como a China enfrentou esse problema de uma grande oferta de carne suína, preços nas mínimas dos últimos anos, e, consequentemente, as importações chinesas acabaram sendo afetadas por esse contexto, digamos assim, de preços em quedas. Então, acho que isso explica um pouco do que aconteceu em 2023, e esse é um gráfico interessante, sim, porque automaticamente, né, quando você tem a principal proteína animal consumida na China caindo de preço, você tem, obviamente, a China querendo renegociar preços, querendo preços menores para a carne bovina brasileira importada por eles, e isso acaba influenciando na precificação do boi China, do boi brasileiro no final do dia. Então, esse é um dos fatores também que contribuiu para esse contexto de preços em quedas em 2023. E olhando justamente para esses preços em quedas em 2023, acho que a gente tem aí um ponto muito interessante, que é basicamente o pior ano da história para a precificação do boi gordo, né? Na verdade, variação do boi gordo. Entre a máxima, que foi lá em fevereiro de 2023, e a mínima, que foi em setembro, né? Início, final, entre o mês de setembro e agosto, a gente teve uma queda de 35%. Esse é o pior desempenho para o boi gordo durante um ano, né? A gente nunca viu o boi gordo cair 35% durante um ano, e isso acontece durante o ano de 2023. E a conjunção de fatores explica isso. Excesso de oferta, um problema chinês, um problema econômico chinês que acaba fazendo com que os importadores queiram renegociar as suas cargas, a carne bovina importada tem uma queda de preço grande. Então, todo esse contexto, né, os juros mais altos no mundo, consequentemente dificultando a captação de dinheiro, enfim, todo esse contexto explica esse desempenho péssimo do boi gordo durante o ano de 2023, guiado, obviamente, pelo excesso de oferta, mas cair 35% não é comum, mas a gente já entra dentro de um outro gráfico aqui desse top 10 que explica um pouquinho, né, que eu acho que mostra como a gente tem evoluído dentro da pecuária para ver uma pecuária cada vez mais volátil, tá? Esse gráfico aqui mostra basicamente a volatilidade histórica do boi gordo, né? Do preço físico do boi gordo. E quando a gente olha para essa volatilidade histórica, a gente começa a ver a partir ali do início da pandemia, né? Como a volatilidade do boi gordo subiu pra caramba nesses últimos 3 anos, inclusive ultrapassando em alguns momentos a volatilidade histórica do milho, da soja, e leva-nos à conclusão de que sim, a pecuária tem se tornado uma atividade mais volátil e a sua precificação, principalmente quando a gente olha para o CPEA, a gente vê uma volatilidade cada vez maior, levando, obviamente, a um risco cada vez maior, né? Então, você fica ali, às vezes, um mês sem travar, ou você não trava seus animais, a precificação que era muito boa um mês antes começa a cair bastante, por conta justamente dessa intensidade de variação dos preços do boi gordo, que cresceu muito nesses últimos anos, principalmente desde a pandemia. E o nível de crescimento durante o ano de 2023 é surpreendente. A gente sai de um patamar de 13, 12,5%, né? Para quase 15%. Então, esse nível de crescimento da volatilidade chama a atenção, e até porque ela está numa trajetória ascendente, né? A gente termina o ano ainda com potencial de ir para 15, 16% de volatilidade histórica da precificação do boi gordo, e isso chama a nossa atenção. E aí, por fim, né? Acho que não tem como não falar, porque foi assunto de eleição, foi assunto de N coisas, que é o preço da carne bovina no varejo paulista, né? Acho que a gente está usando o estado de São Paulo aqui como referência, mas o que a gente consegue ver é que aqui do ano de 2023, né, a gente sai de um patamar
de 43 e flerta com 37, R$ 38 o quilo da carne bovina no varejo, mais uma vez explicado pelo contexto de um excesso de produção, um mercado externo mais tímido, principalmente em precificação, e, consequentemente, a gente tem essa desvalorização da carne bovina no varejo de maneira mais firme, tá? Um ponto. Essa desvalorização, eu gosto de comentar sempre isso, não foi e nem nunca vai ser, provavelmente, na mesma proporção do que aconteceu para o boi gordo, tá? E por que disso? Essa é uma pergunta recorrente. Basicamente, o que a gente viu durante o ano de 2023 foi quedas no preço da carne bovina no varejo, mas que não acompanharam as quedas do boi gordo e do atacado, porque o varejo quis recompor as suas margens perdidas, digamos assim, durante os anos de 2020 e 2021. 2021 a gente teve alta do boi gordo, alta da carcaça casada e o varejo não conseguiu repassar completamente essas altas. Primeiro, porque eram altas, o atacado normalmente ele se valoriza de maneira mais intensa que o varejo, né? Você tem um consumidor freando. E o pior de tudo, a gente teve uma pandemia que freou o consumo, né? Que basicamente, na verdade, freou a geração de caixa da população. Então você teve aí um freio de consumo que obviamente o varejo não conseguiu captar e repassar todo esse aumento de preço que ele teve de custo. E aí o que ele está fazendo desde 2022/23 é repassar quedas menores. Então toda essa queda que a gente sai aqui de julho 22 para dezembro 23 de 46 para 40 reais e 50 centavos, toda essa queda de R$ 6 por quilo, ela é basicamente, ela poderia ter sido muito maior, na verdade, se tivesse acompanhado toda a queda do boi gordo, mas o varejo escolheu recompor suas margens. Hoje ele tem uma margem bem melhor, digamos assim, comparado ao boi gordo, ao atacado, né? Quando você olha a variação do preço do boi gordo, do atacado e do varejo nos últimos meses, o varejo conseguiu finalmente meio que recompor a sua margem. Então, esse é um ponto que também nos chamou a atenção, né? A queda da carne bovina no varejo, mas que aconteceu de maneira menos intensa do que o boi gordo e o atacado, justamente por essa escolha do varejo em recompor as suas margens durante o ano de 2023. Acho que esses são os comentários aí mais pertinentes sobre esses gráficos. Acho que esses gráficos resumem muito bem o que foi e o que é o ano do, do boi gordo, né, da pecuária brasileira em 2023. A gente adicionou alguns pontos aí, uns comentários mais interessantes. Mas caso você tenha gostado e queira ver mais conteúdos comentados sobre os relatórios, deixa aqui que a gente vai tentar trazer mais esse tipo de informação para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado e fico no aguardo de vocês aí comentário. Um abraço.